A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje, amados, nós vamos meditar em Lucas 17, do 11 ao 19. Sim, sobre os 10 leprosos. Hoje, a mensagem de hoje é sobre gratidão e é uma mensagem muito importante que vai edificar a sua vida e a minha vida. Mas antes da mensagem, amados, que é uma mensagem live, de um culto live que eu ministrei ontem para a minha igreja e não poderia deixar de trazer para os meus amados irmãos. Mas antes eu gostaria de pedir para que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar e que você possa se inscrever no canal. Amados, vamos lá, vamos compartilhar nessa mensagem poderosa para que venha edificar muitas vidas, né? De repente um conhecido seu, de repente você não está precisando dessa mensagem, apesar que eu sempre falo, a mensagem é sempre para todos, né? A mensagem de Deus é para cada um de nós, para nossa edificação. Então que você possa compartilhar para aqueles que necessitam, que precisam. Vamos evangelizar na internet. Me ajuda nessa grande missão. Alista-se, faça parte do reino de Cristo. Eu conto com cada um de vocês. E queridos, meus amados, sem mais delongas, vamos lá para a mensagem. Solta a vinheta. Hoje eu vou ministrar que está em Lucas 17. Se você não tá com a Bíblia aí, você anota, tá bom? Para ver depois. Lucas 17, do 11 ao 19, tá bom? Nós vamos hoje, né, ministrar. Deus vai falar aos nossos corações hoje sobre gratidão. Olha aí, gratidão. Precisamos, né, aprender a cada dia a palavra do Senhor. Precisamos estar cada dia mais conectados com o Senhor. Amém? E a palavra de Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Amados, aqui nesse texto, né, irmãos? Aqui nesse texto, Lucas lembra que Jesus, ele estava de viagem para Jerusalém. E ele passava justamente ali por Samaria e por Galileia. E 10, amados, 10 leprosos aproximaram-se de Jesus. Na verdade, eles não se aproximaram, né? Eles, de longe, eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha só. E naquela época, né, só pra gente entender, a lepra era uma doença que castigava muito a pessoa, né? O leproso, o que acontecia com eles? Eles eram pessoas totalmente, amados, totalmente excluídos. Eles não poderiam estar ali onde eles estavam para encontrar Jesus, e eles não poderiam ter gritado, né? Porque a única coisa que o leproso poderia gritar era: impuros, impuros. E por que eles gritavam isso? Eles mesmos gritavam impuros, impuros, para avisar, né, de alguém que estivesse se aproximando ali, para avisar que eles estavam ali, para a pessoa ficar ali atenta que naquele momento ali estava próximo os leprosos. Então, tendo em vista, né, que eles eram leprosos, eles teriam que gritar o quê? Impuros. E o que eles gritaram? Jesus, né? Porque era assim, né, os leprosos, eles eram assim que faziam avisar, para avisar as pessoas que eles estavam ali, que a presença deles estavam ali, né? E aquelas pessoas não podiam chegar perto, né? Tinham que desviar do caminho deles, porque eles eram pessoas totalmente excluídas. E se alguém encontrasse com eles, tinha que, né, criar distância, porque era uma doença terrível, horrível, né? A gente vê hoje em dia, que hoje em dia no caso é a hanseníase, né?
Mas você vê naquela época como é que era sofredor, né, para quem tinha lepra. Para quem tinha lepra naquela época era morte. A pessoa estava morta em vida. Para você ver como é que eles sofriam, né? Sofriam muito. E a lepra, né, além de ser uma doença terrível, tanto física, emocional, social e espiritual, o leproso ele era totalmente proibido, né? Ele não podia estar com convívio, não podia estar ali no convívio de ninguém, nem de seus familiares, nem amigos de ninguém. E os judeus, o que os judeus falavam? Que eles eram pessoas amaldiçoadas. Olha só, eles eram considerados pessoas amaldiçoadas, né? Tamanho era o peso que o leproso carregava, né? De ser leproso. Sem contar que aquilo devia doer, eles deviam sofrer, fedia, né? Porque eram feridas que fediam. Era terrível, terrível. É o que eu falei, eles eram pessoas mortas em vida. E eles tinham que ficar totalmente isolados, totalmente. E eles eram abandonados por todo mundo. Eles não só se afastavam, porque eles sabiam que tinham que se afastar, né? Porque eles eram impuros, mas também eles eram abandonados, né? Por parente, por amigos e pela sociedade em geral. Ninguém queria saber deles. Se alguém tivesse com lepra, eles eram pessoas não gratas, né? Ninguém queria por perto. Você imagina se a gente trouxesse isso para o dia de hoje, o quão terrível seria, né? O quão terrível seria. E eles eram totalmente excluídos. E através, né, do grito deles, ao chamar Jesus, eles expressam ali que quando ele vê Jesus, eles ali são 10 leprosos, mas quando eles veem Jesus, mostra o que, amados? A fé. Porque provavelmente eles tinham ouvido de falar de Jesus, das maravilhas que Jesus vinha fazendo, né? E a fé deles, eles sabiam que não poderiam gritar Jesus, eles tinham que gritar o quê? Impuros. Mas a fé, a força ali de quererem ser curados, de quererem voltar a ficar puros, eles gritam: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E quantos hoje, meus amados, né, estão gritando: Senhor, tende misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim. É algo muito sério. E ele sabia que aquela fé deles, né, quando eles chamam, expressam aquela fé de que Jesus, né, podiam curá-los e devolver-lhes o quê? A pureza. Devolver o que para eles? A vida. Era o mais que eles queriam, né? A pureza, a vida, voltar à vida. E para eles, amados, obter essa cura, né, a pureza, significava o quê? Se sentir vivos. Porque, como eu falei, eles se sentiam o quê? Mortos, né? Mortos em vida. E eles precisavam novamente ser acolhidos o quê? Por Deus. Porque eles sabiam que, estando impuros, Deus não queria saber deles. Não aqueles deuses lá, né? Deles lá, que eles eram gentios, né? Mas o nosso Deus, ele nos limpa, ele nos transforma, né? Para poder estarmos com ele. Glória a Deus por isso. Olha que Deus maravilhoso. Então eles sabiam que para ser acolhidos por Deus, eles precisavam estar limpos. E Jesus, quando viu eles ali de longe, né? E fala assim para ele: vai lá, mostra aos sacerdotes, apresenta aos sacerdotes, vai lá. Gente, o que acontece ali? Eles vão, eles obedecem. E a gente vê aqui que tamanho era o desespero deles que eles não questionaram. Eles não questionaram, mas como assim, Jesus? Nós ainda estamos assim, com a lepra ainda, como é que nós vamos lá nos sacerdotes? Se nós estamos assim, nós não podemos ir lá. Mas eles não questionaram. Eles obedeceram. Olha aí, eles obedeceram. Quando Jesus manda eles irem ao sacerdote, eles vão lá e obedecem. E eles, né, que deveriam lá, os sacerdotes é que deveriam verificar a cura deles, né? E dar o que? Atestado de pureza, porque eles tinham que ter o atestado de pureza. E ali a resposta que Jesus dá para eles, né, exige o que deles? A fé da parte deles, que eu acabei de falar, eles não questionaram. Isso mostrou a fé deles, né? Quantas vezes a gente às vezes fala assim para a pessoa: olha, Deus vai te abençoar, Deus é contigo. E o que nós temos que exercer é a nossa fé, é acreditar.
totalmente, acreditar. E é o que eles fizeram. Quando Jesus diz para eles irem, e eles não estavam curados ainda, porque eles estavam visivelmente ainda leprosos, quando Jesus diz para eles, vá, eles foram. Eles não questionaram, eles ainda estavam leprosos, né? Porque eles deviam ir lá no sacerdote. E no caminho, né, quando eles estão indo, acontece o quê? A cura. Eles ficam o quê? Curados. Eles ficam purificados. Eles ficam limpos. Totalmente curados. Glória a Deus por isso. E acontece, amados, que no contexto aqui, um deles, né, vendo que estava limpo, que estava são, o que ele faz? Quando ele nota que ele está limpo, que ele está são, ele glorifica, ele louva, ele adora ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Olha a importância, amados. Ele glorifica o Senhor, né? E o que ele faz? Ele volta para quê? Para agradecer Jesus. Aleluia. Aqui Lucas, né? No livro aqui de Lucas, ele relata, né, no texto aqui, que o que volta era o quê? Era justamente um estrangeiro. Era um samaritano. E aqui no versículo 17 ao 19, você que está chegando agora, nós estamos ministrando de Lucas 11, de Lucas 17, do 11 ao 19. E no versículo 17 ao 19 diz assim, e respondeu Jesus, né? Porque ele volta para agradecer Jesus. E Jesus diz para ele, respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Olha que maravilha, né? Mas Jesus se espanta, não foram 10? Só voltou um para agradecer? E a mensagem aqui, amados, ela nos ensina muito. E eu destaquei 3 coisas importantes que me chamou a atenção nesse texto. Mas você também, em casa, né, para você meditar, quando você for meditar a palavra, você vai ver falando muito mais, né, para nossa edificação. Mas eu destaquei 3 aqui hoje, para nós analisarmos. A primeira né, da mensagem, é que nos mostra que no momento de crise, né, como esses 10 leprosos estavam passando, eles estavam o quê? No momento de crise, de desespero, eles estavam no momento de dor e sofrimento. E quando acontece isso, né, nós vemos que quando acontece isso, o que acontece? Une as pessoas, nivela ao mesmo nível todos os homens, né? Porque ali entre esses 10 tinham judeus e samaritanos. Então o que acontece? No momento de dor, de sofrimento, nivela. Não tem pobre, não tem rico, não tem isso, não tem A, não tem B, não tem C, não tem D. Nivela. Porque nós não somos isentos de sentir as mesmas dores do que o nosso próximo. Somos todos iguais. Todos iguais. Né? Então, nivela o sofrimento. E no sofrimento, queridos, nós nos agarramos a quem está o quê? Por perto, né? A fragilidade humana nivela todos, colocando todos no mesmo patamar. Como a gente pode ver, a pandemia, né? Não tem rico, não tem pobre, não tem verde, não tem amarelo, não tem criança, não tem pequeno, não tem alto, não tem gordo, não tem magro. Atinge a todos. Então, estamos todos no mesmo nível. Todos nos mesmos sofrimento, todos lutando juntos, né? Para uma só coisa, que essa pandemia venha passar. Olha aí. Então é isso que nos mostra quando se passa num sofrimento, numa dor, né? Nivela. E o sofrimento, amados, ele pouco importa a condição que eu falei, a condição social, status, diploma, a condição financeira, a religião, né? Porque seja cristão, seja católico, seja de outra religião, umbanda, candomblé, seja lá, Buda. Tá aí. Essa pandemia veio justamente para nos mostrar isso, porque muitos não tinham despertado nisso. Porque nós não somos nada, amados, nada. Nós não somos nada. Jesus quer com cada um de nós, porque nós mesmos não somos nada e não somos merecedores de nada.
né? Não somos somos pecadores, não somos merecedores de nada. E justamente, né, não adianta não ter nada disso, status, dinheiro, nada, religião, nada, quando acontece uma situação dessa. E por isso, amados, devemos olhar para o nosso próximo, né? Devemos olhar para o nosso próximo com olhos de amor, de respeito e de empatia. Precisamos, né, olhar com esses olhos, porque não somos melhores do que ninguém, E também nos mostra, né, o poder do louvor, da adoração ao Senhor, porque através do louvor nós exaltamos o quê? O nome do Senhor. Mostramos quantos o adoramos e somos gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. Seja nos momentos tristes, nos momentos alegres, porque nos momentos tristes da minha vida, Deus mostrou que era comigo a cada instante. Ele não me abandonou em nenhum momento, e me deu vitória sobre cada situação que eu passei. E a mesma coisa Ele faz com você. Então, seja grato, louve, adore ao Senhor, seja grato por tudo, seja grato agora por esse momento aqui, de você estar aqui, né? De poder levantar de manhã e falar, Senhor, mais um dia, obrigado, agradecer por tudo. E até o não do Senhor para conosco, quando Ele nos diz não, é motivo também para glorificarmos a Deus, para o adorarmos. Porque se Ele disse não, é para o seu bem, é para o meu bem. Amém? E quando louvamos, né, toda a nossa fé e confiança está onde? Está em Deus. Quando adoramos, nós estamos ligados. Há uma conexão. Agora, nesse momento, há uma conexão, do qual você está ouvindo a palavra de Deus. Você tirou o seu momento, de repente você poderia estar na cozinha fazendo alguma coisa, vendo uma televisão, ou sentada na varanda porque está calor, está abafado. Mas você está aqui, ouvindo a mensagem de Deus para a sua vida. E com certeza, você escolheu a melhor parte. Amém. Glória a Deus. Né? Então, temos que glorificar ao Senhor, né? E há essa conexão. E a gratidão, amados, do samaritano nos mostra que ao voltar, né, para dar glória a Deus pelo benefício que ele recebeu da cura, né, de voltar à vida, porque ele estava morto, né? De voltar à vida é uma maneira de dar louvor ao que lhe é devido, né? A quem é devido, dar o louvor a Deus. E mesmo ele sendo um estrangeiro, ele reconhece o poder de Jesus. Ele reconhece. No versículo aqui 19, que diz: e disse-lhe, levanta-te, né? É a terceira coisa a falar. No versículo 19 que diz, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé, Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Jesus não diz, a tua fé te curou. Porque Jesus, né, teria que falar, a tua fé te curou, porque ele foi curado da lepra, né? E ele voltou para agradecer. E Jesus fala, a tua fé te salvou. Aqui quer dizer, amados, nessa expressão, né, de gratidão desse samaritano, a expressão de quando Jesus fala, a tua fé te salvou e não te curou, demonstra que esse homem, que esse samaritano, ele não foi só curado fisicamente da lepra, mas ele foi curado na alma. A alma dele também foi curada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que nessa cura dessa alma dele, houve uma conversão. Por isso Jesus fala, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Esse samaritano, ele foi curado fisicamente, como também na alma. E houve a conversão. Glória a Deus.
Amados, quantos a gente vê que vai buscar Deus, né, na igreja, e ele só quer a cura, ele não volta para agradecer, ele não é grato. É só aquela cura física, porque ele só quer aquilo. E Deus não só é isso, não só é isso, é muito mais. Tem a salvação. Porque se ainda não tivesse nada, se cada um de nós só tivesse de poder a cura, de poder da salvação, isso já seria motivo para glorificarmos. Mas Deus não só nos promete a salvação, como as bênçãos, as promessas que está na palavra dele. Consta aqui, ó. Então, por que não amar esse Deus maravilhoso? Por que não adorá-lo? Por que não glorificá-lo a cada dia? Né? Eu, quando fui buscar, né, a minha conversão foi pelo problema do meu filho que estava doente. E ali, ao me converter, aceitar Jesus, eu posso dizer hoje que eu fui curada fisicamente, né? E na alma, porque me converteu. Porque eu queria mais desse Deus maravilhoso. E hoje amo estar nessa posição, de estar servindo ao Senhor, de ser uma serva do Senhor. Glória a Deus por isso. Então ame, seja grato a tudo que o Senhor te dá, a tudo que Ele te concede. Mesmo nas dificuldades, Deus tem te guardado, Deus tem guardado os teus. Então seja grato por isso. Amém? Seja grato. No Salmo 116, 12, né, diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que darei ao Senhor? E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te dado? Eu dou o meu louvor, a minha adoração. É essa gratidão por estar de pé, por eu estar de pé, pela minha casa estar de pé, a minha família estar de pé. É gratidão, Senhor. Pela minha parentela, os meus também estarem de pé. E cada dia confiante que mais ainda o Senhor vai fazer por mim e pelos meus. Amém? É essa gratidão que o Senhor quer de cada um de nós. E a mensagem, amados, ela nos mostra o poder da gratidão. E que ao sermos gratos, reconhecemos o quê? O benefício que temos recebido. É reconhecimento. Porque quando você é grato, você reconhece o que Deus faz em sua vida. Você reconhece o poder de Deus sobre a sua vida, a glória de Deus, a graça de Deus na sua vida. Quando você é grato. E temos recebido de Jesus o que é a graça. Olha aí. Senhor, a tua graça me basta. Glória a Deus. E acima de tudo, Pai, a salvação. Aleluias por isso. Aquele sacrifício não foi em vão. Seja grato por aquele sacrifício. Devemos sempre, amados, sempre ser gratos ao que Jesus fez e tem feito por cada um de nós. Cada um. Seja, né, um verdadeiro, mas verdadeiro adorador. Frutos o quê? De um coração grato. Porque um coração grato, dos nossos lábios, sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. E os olhos do Senhor estão quem busca do verdadeiro adorador. Amados, essa é a mensagem de hoje, né? Desses 10 leprosos que fala tanto para cada um de nós. Fala tanto, né? E mexe também com a nossa, para que a gente venhamos refletir sobre tudo que a gente tem feito, sobre as nossas atitudes, se nós realmente temos sido gratos ao Senhor por tudo. E aí? Você tem sido grato? Seja grato. A vida, ela não é fácil. Esse mundo aqui tá um caos, né? Tá um caos. Mas tudo isso tá aqui, ó. Tá aqui. Então descanse nas palavras do Senhor. Descanse no Senhor. Seja grato por tudo. Amém? Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Queridos, que Deus abençoe grandemente. Até a próxima live da nossa igreja. Shalom.